Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você vai ouvir essa nossa videoaula, mas o mais importante é que você esteja firmemente no propósito de ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, analista tributário da Receita Federal do Brasil, queira participar de algum concurso, seja na área fiscal, seja na área de tribunais, seja na área policial. Eu não sei exatamente qual área que você está preparando-se aí para concurso, mas de qualquer forma, aonde cair, né, as súmulas relacionadas ao direito tributário, provavelmente você pode ter questão de prova. Falei da Receita Federal porque a gente está à expectativa de um bom concurso aí que está por vir e principalmente porque, a princípio, você tem aí a matéria Imposto sobre a Renda e Provento de Qualquer Natureza caindo forte nesse concurso. E essa súmula que a gente vai falar hoje é a súmula 598, né, do STJ, que trata a respeito de importante isenção para os portadores de uma doença grave. Vamos lá? Vai na telinha para você ver. Então, olha lá, ele fala assim, ó, súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, a intenção aqui dessa súmula qual que é? Olha aqui para mim. É interessante que você vai ver nos argumentos a respeito do que levou a gerar essa súmula do STJ, porque muita água andou até que essa situação aparecesse, de que a isenção dessa situação relacionada à doença grave, ela, na verdade, é uma isenção que, a princípio, ela precisa ter uma comprovação de que a pessoa tem a doença grave, mas essa comprovação, se houver meios de prova, se houverem provas suficientes para o que o juiz analise de que a pessoa realmente tem a doença, às vezes ela não consegue nem ir ao tribunal ou não consegue nem comparecer porque ela está internada. Se houver indícios corretos de que a pessoa está doente, não é necessário, de acordo com a súmula, a apresentação dessa prova oficial, ou seja, da utilização dos médicos, do INSS ou de algum outro órgão que a princípio pudessem provar oficialmente essa doença. E o pensamento aqui qual que é? É justamente proteger a pessoa que está doente, inclusive com a isenção do imposto sobre a renda, ela vai ter mais dinheiro para poder se cuidar, né? Vamos lembrar que o princípio à vida é uma garantia constitucional e muitas vezes quando o próprio Estado não consegue prover a saúde, né, quer dizer, os tratamentos médicos, se a pessoa inclusive não é a princípio usuária do SUS, do Sistema Único de Saúde, ainda assim, né, ela vai precisar cuidar da sua saúde, vai precisar dos recursos e aí a isenção aparece, tá bom? Mas vamos ver alguns comentários para você entender um pouco mais. Vai na telinha. Então ele fala assim para nós a respeito da súmula, ele diz assim, ó, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores da neoplasia maligna. Então aqui ele fala do câncer. Com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Então mesmo que aposentado, aí ele contraiu a doença, ele vai ser amparado pela isenção. Mesmo que reformado, se ele for um militar, contraiu a doença, vai ser amparado pela isenção. A norma não exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para que seja concedida a isenção, pois seu objetivo é minorar os sofrimentos de quem padece da moléstia incurável. Olha o objetivo da isenção: diminuir os sofrimentos de quem padece da moléstia incurável, garantindo-lhe maiores recursos para o tratamento da doença, né? Acórdão 10.36.754, de onde surgiu, né, o entendimento para a súmula. Relator Esdras Neves, 6ª Turma Civil, data de julgamento 2/8/2017. Desenvolvimento, então, dessa tese jurídica do inteiro teor do acórdão. O objetivo da isenção, de novo, o objetivo da isenção é possibilitar ao contribuinte condições financeiras para arcar com os custos demandados pela doença. Esse é o objetivo. Então, você permitir que com a isenção ele possa economizar um valor para que ele possa arcar com os custos demandados pela doença. Desse modo, nos casos de neoplasia maligna, né, por exemplo, nos casos do câncer, como os custos persistem por toda a vida, a isenção não pode ser restrita ao período anterior ao primeiro tratamento.
O diagnóstico da neoplasia maligna, portanto, é suficiente para que o contribuinte seja beneficiado pela isenção prevista no artigo 6º, inciso 14, da Lei Federal 7.713/88, mesmo que a doença tenha sido tratada e no momento esteja assintomática. Olha só, ainda que a doença esteja sendo tratada, ainda que no momento ela esteja assintomática, ainda assim a pessoa vai continuar amparada pela isenção, pois a isenção possibilitará ao contribuinte condições financeiras para prosseguir com o tratamento médico adequado, garantindo-se o direito social à saúde. Olha aqui para mim. Então entendemos aí o inteiro teor dessa súmula, quer dizer, a súmula prevê que você tendo as provas necessárias para que você, a princípio, seja considerado portador daquela moléstia grave, cuja listagem nós temos na lei federal, nós, a princípio, vamos estar amparados pela isenção, quer dizer, a pessoa doente, a pessoa enferma vai estar amparada pela isenção, sem precisar, efetivamente, de ter outras provas, né? Quer dizer, provas oficiais, como ele fala ali no teor da nossa súmula. Volta na telinha. Olha só a questão que, a princípio, apareceu lá no Distrito Federal, que gerou também toda a polêmica. Apesar de ter o Distrito Federal juntado o documento com a intenção de provar que a autora se encontra curada da cardiopatia grave, essa informação não é suficiente para impedir a fruição da pretendida isenção. É que o fato de ter sido a autora submetida à cirurgia de revascularização não tem o efeito por si só de retornar à saúde ao estado em que se encontrava antes de começar a sofrer os sintomas e as restrições médicas causadas pela cardiopatia grave. De fato, o entendimento assente na jurisprudência dos tribunais é na linha de que não se exige a permanência dos sintomas e ou da gravidade da patologia para que a isenção possa ser concedida. O objetivo da norma é diminuir o sacrifício suportado pelo aposentado de forma a atenuar os encargos financeiros decorrentes do tratamento da doença que o acomete. Acórdão 993401, unânime, relator Álvaro Ciarline, 5ª Turma Cível, data de julgamento 8/2/2017. Olha aqui para mim. Para efeitos de prova, né, é interessante que você conheça o teor da súmula. Para efeitos assim do dia a dia, para você ajudar alguma pessoa, entendemos que quando uma pessoa, por exemplo, padece de alguma das doenças previstas em lei federal, que é considerada, a pessoa estando doente de uma daquelas doenças, ela a princípio pode ser amparada pela isenção, ela tem que fazer um pedido, uma solicitação, ela tem que ela tem que pegar todos os laudos, todas as perícias, todas as situações que a princípio apresentam que a doença é existente, para poder levar ao seu pedido de isenção, tá certo? E uma vez que a súmula existe, vai acontecer que provavelmente a Receita Federal do Brasil vai conceder a isenção mediante análise dos documentos, né? E não vai ser necessário mais aquele laudo oficial feito por órgão público ou por um médico que participa, né, da estrutura pública para que possa ser concedida, tá bom? Mas isso, é claro, na prática pode haver algum tipo de situação diferenciada. Mas eu acho importante você conhecer a súmula 598 do STJ e é para isso que estamos aqui. Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.